Muitos assuntos importantes, ainda as atualizações em relação ao processo eleitoral da Venezuela e também suas consequências, né? A OEA, Organização dos Estados Americanos, questionou a credibilidade dos resultados. Luiz Almagro, que é o secretário-geral da organização, anunciou que vai pedir ao Tribunal Penal Internacional a prisão de Nicolás Maduro. Almagro acusa o líder venezuelano de cumprir sua promessa de um banho de sangue, citando 17 mortes como evidência de sua conduta, descrevendo a situação como palavras fortes como premeditação, traição, impulso brutal e ferocidade. Almagro expressou indignação e exigiu ação, destacando a necessidade de acusações formais e a emissão de um mandado de prisão contra Maduro, numa tentativa de responsabilizá-lo por suas ações. Claro, vários aspectos dessa notícia e também todas as informações relacionadas à Venezuela nesta edição de Os Pingos nos Is. Vamos começar esse giro com o Roberto Mota, tradicionalmente conversa com a gente online, hoje aqui nos estúdios em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Manifestação do secretário-geral da OEA. Bom, na prática, o que representaria um pedido de prisão junto ao TPI? Só poderia fazer algum sentido se Maduro estivesse no exterior. Na prática, na Venezuela, muda alguma coisa, Mota? Bom, boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência e parabéns ao secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, pela coragem moral de fazer o que é certo. Essa é uma qualidade rara entre políticos, especialmente políticos latino-americanos. O mundo não pode assistir impassível ao que está acontecendo na Venezuela. O pedido de prisão provavelmente não terá nenhum efeito prático imediato, mas pode influenciar outras ações internacionais com objetivos mais firmes. Também com a gente aqui no estúdio em São Paulo, Luiz Felipe Dávila, todos os dias aqui com a gente. Dávila, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Nos últimos programas, você sempre destacando a necessidade da comunidade internacional se posicionar de maneira intensa, firme, em relação a esse problema que envolve os resultados das eleições na Venezuela. Enfim, mais uma manifestação do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Enfim, começa a se desenhar um cenário próximo àquele que você indicava como fundamental para uma reversão do resultado? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, delegado Palumbo, e boa noite à nossa querida audiência. Sim, é mais uma manifestação importante, porque geralmente a OEA gosta de passar pano para essas coisas que acontecem na América Latina e desta vez se posicionou fortemente contra Maduro. Um excelente sinal, como bem lembrou o Mota aqui. E isso, por que isso é importante? O Mota ressaltou muito a importância disso por uma questão internacional. Realmente, mostra a união dos países americanos contra a fraude na eleição da Venezuela. Mas o mais importante é o recado para dentro do país, porque isso mostra aqueles que estão pensando em se tornar dissidente desse governo corrupto e ditatorial para apoiar as forças da democracia. Porque não nos esqueçamos, para tirar Maduro do poder é fundamental que haja essa união de democratas e defensores da liberdade para se revoltar contra o Estado bolivariano. Porque não é apenas com manifestações populares, é preciso haver dissidência dentro das Forças Armadas para que possa existir, sim, ali uma força a favor da democracia. Então, esses sinais externos mostram a união da comunidade internacional condenando a fraude de Maduro. Isso fortalece a oposição, fortalece o Partido da Democracia. E é preciso, nesse momento, tomar muito cuidado com o que vai acontecer com Maria Corina Machado e com Edmundo Gonzalez, porque o problema é que essa escala, quando começa a escalar o conflito, é que haja algum tipo de atentado ou prisão, alguma coisa em cima desses líderes da oposição. E isso aí seria a promessa de Maduro, transformar a Venezuela num banho de sangue. Pois é, inclusive essa é a projeção de muitos, que em poucos dias Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez poderiam
estar detido sob alegações muito frágeis, sob o ponto de vista da justiça e da legislação daquele país. O delegado Palumbo também com a gente, vamos chamá-lo aqui no telão. Delegado, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essa manifestação do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, informando que sim, a organização irá pedir a prisão de Nicolás Maduro para o Tribunal Penal Internacional. Segundo ele, Maduro prometeu um banho de sangue e está cumprindo. Exatamente, uma boa noite. Ele está cumprindo a promessa que ele fez dias antes das eleições. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, toda a nossa audiência. Ainda existem políticos de coragem pelo mundo. Maria Corina é um exemplo e esse secretário-geral é outro. É uma pena que o Brasil preferiu se abster quando na reunião eles estavam pedindo coisas simples, como, por exemplo, entrega das atas, respeito aos direitos humanos, não violência, mas o Brasil preferiu se abster. O que é absurdo, ir contra o regime democrático para apoiar um ditador. E o Dávila falou uma coisa que me chamou a atenção. Maria Corina corre risco de morrer a qualquer momento, diga-se de passagem, porque é uma das principais opositoras, junto com Edmundo Gonzalez. Ela também é uma política de extrema coragem. Não é fácil você enfrentar um ditador que está ameaçando todo mundo. Inclusive tem um aplicativo lá que eles mandam, delatem quem é contra este governo. Quer dizer, não pode ser contra o governo? Então, por si só, isso aí já diz que não é uma democracia, é uma ditadura. E agora, né, vamos aguardar, porque esse indivíduo, narcotraficante, deveria estar atrás das grades e não fazendo o que ele está fazendo na Venezuela. É isso, o delegado Palumbo destacou que os opositores de Nicolás Maduro correm risco de morte. Também o Luiz Felipe Dávila mencionou a possibilidade, inclusive, nos próximos dias, de uma detenção e relembrando o posicionamento do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, dizendo: Nicolás Maduro, durante a campanha, prometeu banho de sangue e está cumprindo. 17 pessoas já morreram. Bem, enquanto isso, Nicolás Maduro ameaçou iniciar uma nova revolução, se enfrentar interferências dos Estados Unidos ou de opositores que chamou de criminosos fascistas nas eleições venezuelanas. Ele expressou seu compromisso em continuar o legado de Hugo Chávez, criticou figuras internacionais como Elon Musk e Jair Bolsonaro e também acusou a mídia internacional de tentar incitar conflitos no país. Bem, após a divulgação dos resultados eleitorais que deram a Maduro 51,2% dos votos, a oposição contestou esses números, pedindo transparência no processo eleitoral. Mota, que leitura precisa ser feita nessa declaração de Nicolás Maduro, dizendo que é possível que ele comece uma nova revolução se enfrentar a interferência dos Estados Unidos ou de opositores? Essa é a demonstração mais perfeita da incompatibilidade do pensamento socialista com o modelo democrático. Porque o modelo democrático pressupõe a alternância de poder. Agora, para os socialistas, o poder só pode ser exercido por socialistas. Então, se alguém mais estiver querendo entrar no exercício do poder, vamos convocar uma outra revolução. Qualquer político que não seja socialista tem que ser aniquilado. O socialismo, presta atenção nisso, ele prega, na teoria, a fraternidade, a igualdade, o amor. Mas, quando chega ao poder, isso que está acontecendo na Venezuela é o socialismo real. Vamos eliminar os adversários. Agora, presta atenção nisso. Os intelectuais socialistas, eles usam dois truques para camuflar, para disfarçar essa contradição socialista. O primeiro truque é demonizar os adversários, acusando os adversários de fazerem exatamente o que os socialistas fazem. Tem até uma frase que diz: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. A cartilha socialista recomenda que qualquer oponente seja imediatamente chamado de fascista. Prestem atenção no que Hugo Chávez, no que Maduro, Hugo Chávez 2.0 acabou de fazer. Agora, o segundo truque usado pelos intelectuais socialistas é o mais patético. Quando o comportamento de um tirano socialista se torna tão brutal
a ponto de ser indefensável, você vai ouvir intelectuais dizendo que, na verdade, aquilo não é um regime de esquerda. Aquilo ali, na verdade, é um regime de direita. Pois é, escutamos isso para surpresa de muitos, inclusive você. Luiz Felipe Dávila, Nicolás Maduro ameaçando iniciar uma nova revolução. Como nós poderíamos classificar essa nova revolução? Bom, o que a gente percebe é que ele segue esticando a corda, a gente não sabe se está blefando ou não. Agora, dependendo do que ele vier a fazer ou de medidas que vierem a ser tomadas, você não acha que ele pode abreviar a sua jornada e, inclusive, incitar, estimular dissidências até das Forças Armadas, como você mencionou? Bom, o Mota já descreveu com perfeição o receituário dos socialistas, dos comunistas para se manter no poder. Só que tem um problema. Todos eles precisam ter o tempo inteiro uma revolução, porque na normalidade fica evidente o que eles fizeram com o país, que foi a destruição da Venezuela. Um país onde nos últimos 10 anos o PIB caiu 75%. Um país onde 80% das pessoas vivem abaixo do nível da miséria. Caracas, a capital, não tem energia elétrica só tem algumas horas do dia energia elétrica, não tem nem energia elétrica o tempo inteiro. Então é um país que está na absoluta miséria. Então o jeito para você esquecer da miséria, o jeito para esquecer da ruína do país é criar uma revolução, é criar um inimigo externo e continuar o combate, porque se para o combate, as pessoas caem na realidade e a realidade lá é muito triste. Portanto, essa falência do socialismo, ela é fruto de uma ditadura que foi tolerada durante muito tempo pela comunidade internacional, pelo Brasil e pelos próprios venezuelanos. Mas agora eles deram basta nessa eleição. A vitória de Edmundo González foi estrondosa, 73% dos votos. Isso é o que se espera na eleição verdadeira. Portanto, os venezuelanos não aguentam mais a farsa bolivariana. Chegou a hora de virar a página e ter um regime democrático. Mas essa batalha é dura, porque Maduro vai querer ressuscitar o espírito revolucionário para se manter no poder. Pois é, reflexões muito boas. Agora, delegado Palumbo, essa manchete chama atenção, né? Nicolás Maduro quer convocar a população e uma nova revolução. Bem, se os números apresentados pelos institutos independentes estiverem corretos, a gente está falando de uma diferença que parte de 30% a 40%, dependendo dos levantamentos aí. Ou seja, a população não quer continuar com Nicolás Maduro no poder. E eu fico pensando, bom, ele quer convocar ainda a população para que lute por ele. Ou seja, a pessoa não tem a menor noção da realidade, né, delegado Palumbo? Com certeza, ato de translocado, de maluco, de doido, né? E eles vêm tomando essa série de atos aí, de palavras o tempo todo. Ele falou, precisamos continuar o caminho que Hugo Chávez traçou. Como se fosse uma coisa boa. Eles perderam 75% do PIB, mais de 90% da população vive em extrema miséria. Ele está conclamando o povo para quê? O povo já se mostrou, o povo está aí, para quem quiser ver. Aliás, a Jovem Pan mostrou as manifestações na segunda-feira, salvo engano, e era milhares de pessoas que estão inconformadas, e cada vez mais pessoas se juntam a este movimento, inclusive das Forças Armadas e das polícias, e aí começa a ficar complicado para ele. Até uma facção se colocou contra Maduro, ou seja, será que ele não está vendo, não está percebendo que acabou para ele? Que era muito melhor ele tentar fazer um acordo para não ser preso, para continuar morando lá ou em outro país exilado, do que continuar com isso. Porque se continuar com isso, vai ficar com mais derramamento de sangue ainda, e a situação tende a piorar cada vez mais.